Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, hoje, mais cedo enviei o segundo vídeo e agora, devido às necessidades que temos, questão de estar juntos, vou estar gravando esse vídeo e subindo, os irmãos vão ver lá pelo YouTube, não ao vivo, mas domingo que vem os irmãos vão estar fazendo de novo a live, então poderão acompanhar aí pela live no YouTube domingo que vem. Mas nesse domingo, essa mensagem que os irmãos estão assistindo, não tem como, somente gravado devido a algumas situações que nós passamos. Lembrando aí os aniversariantes que nós temos, né? No sábado, dia 9, a irmã Josi. Dia 12, a Luciana Rodrigues. Também no dia 12, a irmã Eliana Prado Barros. No dia 13, nós temos o pastor Epitácio e irmã Fátima. E também no dia 13, o Léo Rodrigues. O Léo é cunhado da Sônia. Então, já pertenceu à igreja. Então, os irmãos também já conhecem. Então, parabéns, que Deus os abençoe e conceda muitos anos de vida. Também agradecer aos irmãos que têm contribuído, têm ajudado. Precisamos, irmãos, ainda da ajuda, da contribuição dos amados irmãos para continuarmos firmes também. E quero incentivá-los também a entrar pelo Zoom, pelo aplicativo, onde nós nos reunimos como igreja, vimos esses últimos cultos, uma adesão melhor, mais pessoas participando. Nós estamos preparando algumas coisas para fazermos aí dentro da nossa sala, onde podemos tratar de assuntos específicos. Como eu já falei, não tenho pretensão nenhuma, não é a minha ideia pastorear, a questão de internet, tá? Não consigo ver isso. Eu quero cuidar da igreja que Deus me chamou. Tenho plena convicção do chamado de Deus para pastorear a igreja local e dentro desse aspecto, quero contribuir mais e mais com a melhor ferramenta para a igreja no local onde eu estou inserido. Tá bom? Pelas necessidades nós temos feito e graças a Deus tenho que agradecer aos irmãos que têm se empenhado. Irmão Rodrigo, que tem feito realmente um bom trabalho, Lucas e Aline, aí eles trabalhando em edição, som, áudio, aquela coisa junto com o Rodrigo, Joyce tocando, o Cleiton pregou, boa mensagem, que Deus o abençoe, Cleiton, e os irmãos verão mais vezes aqui os meninos participando, esses meninos não, esses homens, né, que Deus chamou para a sua obra também, então participarão mais. Também eles têm se colocado à disposição, irmãos, tem sido um privilégio vê-los tão prontamente aí se colocando à disposição e que Deus os abençoe. É muito bom ver isso aí. Então, irmãos, estamos como necessitando realmente do apoio dos irmãos. Então, conto aí com os irmãos. Amanhã, aliás, no domingo de manhã, às 9h30, teremos o nosso culto. Aliás, no domingo que vem, estou aqui, domingo que vem teremos novamente aí os avisos, né? Quarta-feira teremos o culto de oração pelo Zoom. Então, se você também quer participar conosco, nós não transmitimos ao vivo, mas eu queria participar com vocês do culto de doutrina, de oração, como que eu faço? Entre em contato conosco aí, deixando algum comentário, alguma coisa nos vídeos, ou alguém que você conhece, vai chegar até nós e nós enviaremos o link para entrar na sala das nossas reuniões, tá bom? E domingo de manhã, né, como nós temos feito também a EBD, às 9h30, também pelo Zoom, e à noite a live aí pelo YouTube, tá bom? Então, temos transmitido
pelo YouTube, pelo Facebook, os meninos têm visto isso com a Aline e com o Lucas, ok? Mas eu peço, irmãos, que os irmãos entrem também, participem no Zoom, ali onde nós vamos ver as pessoas, os irmãos, conversar, compartilhar da palavra de Deus, das orações. Então isso tem sido muito proveitoso. Bom, irmãos, vamos lá. Domingo, dia das mães, né? Então nós vamos tratar sobre isso, dia das mães. Uma mensagem não somente olhando para as mães em si, talvez, em especial tocando aqui, mas olhando realmente para o todo da família, mas esse dia aí que nós temos, dia das mães. E eu quero, irmãos, recordar alguns princípios que nós sempre falamos, que o pastor Alberto, com grande esmero, tem falado e tem citado sempre, esses princípios básicos sobre o que a Bíblia diz, a atitude dos filhos para com suas mães, a atitude dos pais para com seus filhos, e ele tem, de uma forma, tratado isso aí conosco, nos ensinando nesse momento. Então, é interessante, irmãos, notarmos que a igreja, ela precisa desesperadamente, irmãos, das coisas mais básicas sobre a família. A família está sendo desestruturada no Brasil. Aliás, isso já não é novidade nos próprios Estados Unidos, onde isso já é uma realidade grande, dentro de tantos que nós já ouvimos de algumas pessoas falando sobre isso. Então é preciso, irmãos, voltar ao beabá do ensino bíblico sobre pais, filhos, sobre educação, casamento, pureza sexual, papéis nos lares, tudo que tem relacionamento, tudo que se relaciona com o tema família. Precisamos voltar a esse beabá. Então, talvez a minha homenagem hoje, lembrando para os dias das mães, é tocando em alguns pontos que o pastor Alberto já assim o disse, já o tocou, e assim já tem bem falado, né? Aquilo que Deus exige dos filhos, né? Essa exigência de Deus dos filhos, ou seja, o modo de serem, talvez aqui, filhos perfeitos, porque eu sei que seria de grande presente para nós pais, se os nossos filhos assim o fossem, né? Mas é preciso entender, irmãos, que a Bíblia é o nosso manual por excelência. Então, uma coisa que eu tenho achado interessante, e já comentei até domingo passado, né, na nossa sala de EBD, é que o pastor Alberto, ele sempre trata isso, né, quebrando, o meu ponto de vista é esse, então ele quebra isso, constantemente tenta nos chamar a olhar o que as escrituras dizem, é o que as escrituras nos falam. Então ela é o nosso manual, ela é esse manual por excelência que nós temos da família. Então, esses magníficos, né, ensinos que ela nos fornecem, se forem obedecidos, irmãos, a família estará em paz, felicidade, principalmente os filhos serão bons filhos, trazendo aí a alegria aos seus pais. Então, para esse respeito, está aqui em falta em nós, irmãos, essa consideração, né? Esse obedecer, esse cuidar dos nossos pais. E vivemos dias em que os filhos rebeldes, já dizia o Jader Borges, talvez seja, ou tenha ouvido dele, que nós vivemos a geração mais obediente, que são os pais aos filhos. Então os filhos têm mandado nos pais e os pais têm sido obedientes aos seus filhos. Então, a esse respeito, o que está faltando? Está faltando em nós, irmãos. Já está faltando na América, como falei, na Europa, de uma forma muito trágica. É esse respeito aos mais velhos, que, por exemplo, países na África têm, e que é maravilhoso. Eles sentam, ouvem, reverenciam realmente os
os mais velhos. Isso tem faltado em nós, isso já virou um caos, talvez aí na sociedade mais moderna. Então, irmãos, precisamos olhar com cuidado e verificar com cuidado um pouco mais sobre isso. Por exemplo, né, honrar os pais é tão importante, irmãos, o dever de honrar os pais, mesmo que nos 10 mandamentos, o único mandamento ligado a uma condição de promessa é o mandamento dos filhos honrarem os seus pais, onde ele para e dá consequência desse mandamento. Então, olha que situação que se tem e a importância dele. Por exemplo, também ouvir os pais. Irmãos, quantas orientações nós temos no livro de Provérbios, tratando desse manancial de sabedoria que nós temos nesse livro. E o discurso sempre se inicia, irmãos, com a orientação de uma boa audição aos filhos, né? Filho meu, ouve a instrução do teu pai, né? Ou filho meu, ouve a instrução. Então, o escritor ali de Provérbios, irmãos, Salomão, ele considera ser muito sábio um filho que é um bom ouvinte. Então, o que tem nos faltado? Precisamos fazer uma boa reflexão, olhando para esse lado. Mas também precisamos respeitar os pais. Jesus, ele deu um grande exemplo de respeito aos pais. Eu queria ler um texto com os irmãos, somente passar olhando para esse ponto. Texto de Lucas, capítulo 2. Capítulo 2, tem outros, mas vamos prender a isso aqui. Capítulo 2, verso 51, que diz o seguinte: E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Interessante, né? Aquela situação em que os pais, Jesus fica no templo, eles voltam para procurar Jesus. Jesus está ali com os doutores, conversando, tudo, e eles pegam Jesus e eles vão. Então o texto fecha aqui dizendo que era-lhes submisso, né? Então, embora Jesus soubesse a razão da qual ele veio ao mundo e que ele era o próprio Filho de Deus, ele se submeteu às autoridades ali no momento dos seus pais ali terreno. Então, entenda, irmãos, que Deus, ele pela sua revelação mesmo, ele sempre honrou o papel da mãe. O amor de mãe é tido como o mais nobre, é tido como o mais forte, mais sacrificial entre os homens. O nome mãe ou mães aparecem aproximadamente aí 306 vezes na Bíblia, mais ou menos ali. O mais significativo, irmãos, é que no plano de salvação, o Filho de Deus, quando ele se encarna, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele foi gerado pelo Espírito Santo no útero de uma moça virgem que se tornou a mãe de Jesus. Nenhum homem teve o privilégio de dizer que era pai de Jesus de Nazaré. Olha o quanto privilégio. Então, hoje também quero listar as responsabilidades de Deus sobre as mães, né? E esse ponto, ele é muito importante, irmãos. Por que ele é importante? Por que esse ponto é importante demais? Porque mostra às mães como fazer a sua parte para que seus filhos para que seus filhos a tratem como o próprio Deus quer. Não é só esperar do filho, cobrar do filho que ele a trate como Deus manda, se ela própria não está se descumbindo disto, sabe? Então, irmãos, é dentro dessa questão que nós precisamos entender, olhar, orar, meus irmãos. Se a mãe vai orar pelos filhos que Deus deu a ela, que sejam
e Deus quer que eles sejam obedientes, é importante uma mãe incluir algo em sua oração, por exemplo, Senhor, eu estou tentando cumprir com o meu papel, com esse papel de ser mãe aos teus olhos, com esse papel de ser uma mãe cumprindo os propósitos do Senhor. Essa, acho que é algo que deveria ter na oração de uma mãe, né? Eu estou tentando cumprir o máximo com aquilo que o Senhor quer para mim. Então, irmãos, minhas irmãs, é dentro dessa expectativa, é dentro desse papel de mãe que precisamos entender o plano maior de Deus. É como a mãe olhando para Deus, olha, Senhor, eu sei que tu queres e eu quero ter a expectativa correta de ser uma mãe segundo a tua vontade. Então, esse é o primeiro ponto importante. Mostrar às mães como fazer a sua parte para que seus filhos a tratem como Deus quer. E o segundo, mostra que o problema da relação, relação pais-filhos, não é somente por falta dos filhos. Então, ficar nessa situação é só por causa dele, porque não é um bom filho, isso e aquilo, não. Eles são assim porque é uma geração pervertida, longe de Deus, e tudo que é bom é culpa só dos filhos. Eu creio que não. Mas eu digo, irmãos, que essa culpa é principalmente dos pais. Principalmente, é isso mesmo, fazer questão de deixar esse principalmente. É culpa dos pais, nós temos falhado, talvez se parássemos e fôssemos pensar em nossas ações, em nossas atitudes, se fôssemos pensar em tudo quanto nós fizemos na criação dos nossos filhos, talvez acharíamos aí, com certeza acharíamos, pontos e mais pontos que precisamos rever, precisamos mudar, precisamos consertar. Então não é somente eles são desobedientes porque eles são uma geração pervertida, que eles estão longe de Deus, que não querem nada com Deus, que a igreja para eles já perderam o brilho. Não é por isso, não, só não. A culpa é principalmente dos pais. E por isso que nós ouvimos no curso que o pastor Alberto deu sobre essa questão, e precisamos realmente rever essa nossa posição. Então, irmãos, precisamos entender o porquê que essa culpa é principalmente dos pais. Primeiro, os filhos é que encontraram os pais adultos. Não foi o contrário. Os pais já eram adultos, geraram a criança. Outra coisa também é que os filhos é que foram educados pelos pais e não os filhos que educaram os pais. Então, já mostra a culpa dos pais. Outra coisa é que os filhos é que foram moldados pelos pais e não o contrário. Então, nós moldamos, nós trabalhamos isso, os nossos filhos, por isso nós somos os principais culpados deles serem quem são. Realmente, a responsabilidade maior nessa questão pai-filho, filho-pai, não tem como fugir disso. São realmente dos pais. Precisamos entender e rever essa questão. Mas também acho, irmãos, que uma segunda forma de homenagear, talvez uma palavra seja essa, as mães, é lembrando também aquilo que Deus quer delas, né? Aquilo que Deus quer das mães, as exigências dele, né, para elas. E lógico que tudo aqui é aplicado aos pais e não tem como você estar olhando, mas eu não sou mãe, então isso... Não, tudo isso é aplicado. Mas eu não tenho filhos.
mas um dia você vai ter, senão você convive com pessoas, vai precisar da orientação, então é válido também para você. Então vamos lá, inculcar nos filhos os princípios de Deus. Abra aí a sua Bíblia para o livro de Deuteronômio, capítulo 6, 4 a 7, diz o seguinte: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Interessante, olhando aqui, inculcar aos filhos. Vamos começar primeiro olhando aqui o verso 7, tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar no hebraico tem realmente a ideia de aguçar, ou seja, ensinar enfaticamente. Então essa é a ideia geral aqui do texto. Então fazer com que isso seja aguçado, seja ensinado de forma enfática, que traga realmente compreensão, mudança. É o que o texto quer dizer. Veja, por exemplo, irmãos, outra coisa interessante, o peso que a Bíblia coloca sobre os pais, sobre essa importância de transmitir aos filhos. Não é somente aqui. Olha um outro texto também, de Gênesis, capítulo 18, no verso, Gênesis 18, verso 19. Gênesis capítulo 18, verso 19, diz o seguinte: Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, quando nós olhamos para esse inculcar aqui, nós temos essa orientação de Deus em outros lugares também. Então, irmãos, vamos orar dentro de todo essa perspectiva para que Deus faça com que a sua palavra realmente mude os nossos achômetros e que nós vivamos pela palavra dele. Deus Santo, Pai Celeste, pedimos a Ti, ó Deus, a compreensão nessa tarefa tão árdua, mas que precisamos do Senhor para nos conduzir, para que venhamos, ó Deus, ter vida sábia, conduzir sabiamente as nossas famílias. Em especial, ó Deus, pelo Dia das Mães. Esse dia tão especial, ó Deus, na qual o Senhor dá tanta importância para as mães, que o Senhor cuida. Por isso, ó Pai, te pedimos que o Senhor conceda sabedoria, ó Deus, para que elas, como agentes do Senhor, façam aquilo que a Tua palavra quer, que elas venham fazer com grande alegria e que tenham grande êxito em suas famílias. Que o Senhor abençoe todas as mães, cuide delas onde quer que elas estejam, principalmente, ó Deus, pois trazem em seus corações esse amor, essa dedicação aos filhos tão bem vista. E sabemos, ó Deus, que muitas vezes por esse olhar tem falhado, por não olhar pela Tua palavra os princípios. Então pedimos a Ti, ó Deus, que as ensine, que nos ensine a fazer da forma que Tu queres, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então, esse texto de Gênesis, Deus falando ali a Abraão, antes de mandar o anjo ali a destruir Sodoma e Gomorra, os irmãos conhecem lá o texto, né? Mais interessante, quando você vai para o verso 16, olha a partir dele, de Gênesis, tendo-se levantado dali aqueles homens, olhando para Sodoma, e Abraão ia com eles para os caminhos, disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação,
e nele serão benditas todas as nações da terra. E o que ele vai dizer? Visto que Abraão, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos, ou seja, passe isso aos outros, ensine, inculque, mostre tudo aquilo que Deus estava fazendo, o que ele ia fazer, os seus feitos poderosos para que os outros temessem. Então, logo cedo, Deus já cobrando, de certa forma, a Abraão para falar das obras de Deus para os seus filhos. Um outro texto interessante, o texto de Êxodo, capítulo 12, versos 23 a 27, diz: porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor daquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, respondereis ao sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima, e aqui é o significado da Páscoa, passar por cima, das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou e adorou. Interessante, irmãos, pula já de Abraão, e aqui estamos em Moisés, pouco antes da última praga, a noite que eles sairiam, que eles iriam celebrar a Páscoa do Senhor, instituição aqui da Páscoa, estariam saindo daquele local ali do Egito. Então era muito importante, algo memorável para aquele povo, e era necessário que eles falassem aos seus filhos. Os seus filhos precisariam saber, tinham que saber. Quando você olha o texto, vá um capítulo para frente, Êxodo 13, versos 11 a 15, diz o seguinte: quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor todo que abrir a madre, todo primogênito dos animais que tiverdes. Os machos serão do Senhor, porém todo primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado, mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar: que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. Olha, Deus explicando aqui de forma graciosa, grandiosa, essa consagração dos primogênitos. Ou seja, ensinando aos seus filhos de forma sábia, de forma que realmente impacte as suas vidas, e procurando entender de Deus, a vontade de Deus, mães, para vocês, buscando realmente os conselhos de Deus e não deixando para outros, mas vocês como mães passem também aos seus filhos, olhando para o texto também de Deuteronômio, capítulo 4, versos 9 e 10, diz: então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveres perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Olha a responsabilidade grandiosa que nós temos e que as amadas irmãs também as têm. Eu vejo isso e fico olhando, de certa forma, para algumas questões que, porventura, acontecem. Por exemplo, você, mãe, você está preparada para responder à pergunta do seu filho:
de 2 anos, sei lá, de 3, 5, 10, 20, 30 anos, você está pronta para responder quando as perguntas que eles lhes fizer? Você tem procurado realmente saber para inculcar? Ou tem deixado a serviço dos outros? Mãe, por que a ceia? Ah, meu filho, a gente faz uma vez por mês, não sei se ele vai entender isso, mas a gente faz lá, é um negócio que a gente come lá. E aquele negócio de o pessoal entra na água lá com o pastor, a gente joga, não, a gente mergulha lá e a pessoa sai lá e é membro da igreja, né? Mas que é Páscoa, mãe? Vixe, rapaz, não é uma complicada nada esse negócio. Ah, é uma coisa complicada, eu sei que a gente teve benefício, mas saíram lá de uma terra estranha lá. Pergunta pro teu pai, sei lá, pergunta pro professor da EBD, pergunta lá para alguém da igreja. Muitas vezes, minhas irmãs, meus irmãos, essas perguntas não são difíceis. São perguntas muito fáceis. Se você estiver preparado da forma que Deus quer que você, mãe, esteja. Você, pai, esteja. Deus está de olho como você vai inculcar tudo isso, esse conhecimento ao seu filho. Deus está de olho como você vai fazer isso. Como você tem buscado compreender a palavra de Deus. O verso 6, voltando para o nosso texto de Deuteronômio, do capítulo 6, o verso 6 diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O verso 8: também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Aqui, irmãos, esses versos 6 e 8, ele contém um segredo para o pai ou para a mãe se desincumbirem dessa tão grave, digamos assim, e fundamental responsabilidade, ideia de inculcar mesmo, né? Como eles vão desincumbir isso? No verso 6 diz que estarão no teu coração. Então a mãe deve encher o próprio coração com as palavras de Deus, com a Bíblia. É ela que deve ser. Então, a ideia do que ela fazer esse peso tirado dela de ensinar com suas experiências, com o seu intelecto, não. A ideia é que ela se revista, que ela aprenda as coisas da palavra de Deus e pela palavra de Deus, assim como o pastor Alberto, domingo de manhã também nos trouxe isso, pela palavra de Deus, a verdade de Deus sendo exposta, sendo colocada aos filhos. Aí as coisas começam a tomar formas. Porque as palavras de Deus estando no meu coração, eu as passarei da forma que Deus quer, buscando as orientações de Deus e visando o crescimento dos meus filhos. Então, diretamente, irmãos, buscamos, minhas irmãs, nós buscamos isso. Mas, pastor, como farei isso? De diversas formas, sabe? Diretamente lendo a Bíblia, também lendo bons livros. Ah, mas não sei que livro ler. Pergunte. Vá atrás, ouvindo pregações. Irmãos, hoje tem tantas coisas. Descobri um mundo chamado podcast. Sei que você já sabe muito tempo, não estou falando eu descobri há pouco tempo tal de podcast. Achei que podcast era um dinossauro, o nome de um dinossauro que já tinha sido extinto há anos atrás. Não, mas é uma coisa legal. Tem bastante coisa ali, podcast, né? Tem bastante assunto ali. Eu até com o Lucas e a Aline nós fizemos acho que está até aí no canal da igreja, falando sobre teologia e novas mídias.
né? Uma coisa interessante, sabe? Pregações em MP3, hoje você consegue fazer isso aí. Ah, eu não consigo olhar pelo YouTube uma mensagem. Transforma a mensagem lá do vídeo do YouTube, MP4 para MP3. Você consegue fazer, coloca no USB no seu carro, sei lá, na sua casa, você ouve, sabe? É bom ouvir, sabe? Esse áudio, boas músicas com a carga teológica. Sim, sabe? Conversando com os outros, pode-se absorver conhecimento. Então, qual é a consequência disso, irmãos? É que os princípios bíblicos e conceitos estarão sempre sendo lembrados, serão sempre considerados, serão sempre alvos de reflexões. O verso 8, além de estar no teu coração, atarás sinal na tua mão, por frontal os teus olhos, escreverás nos umbrais, ou seja, providências externas realmente para garantir essa lembrança, sabe? Que estivesse ali nos olhos, sempre estivessem vendo uma passagem, uma referência bíblica. Temos várias situações que podemos fazer. Alguns até fizeram, na época lá, filactérios, que era uma ideia de umas fitas que enrolavam na mão, no braço, ali, ou na testa, e colocavam textos e ficavam ali, e até Jesus chama os fariseus de hipócritas lá e chama a atenção porque eles colocaram as fitas mais grossas para chamar uma atenção de espiritualidade. Outros penduravam ali na porta da casa e faziam alguma coisa. Jesus, como eu já falei, chamou a atenção de alguns dos fariseus por acharem essas questões parecer mais espirituais do que os outros. Então, alguns que a gente sabe, quando sai para trabalhar tem um versículo, quando volta tem um outro versículo. Então, até aqui nos ajudou o Senhor, e assim vão fazendo. Hoje, por exemplo, adesivos do carro, coloca, tira, daqui 10 dias coloca outro, sabe? Notinha na tela do computador, eu esqueci o nome do negócio lá, quem sabe disso é a Giovana, né? Mais um, post-it, acho que é uma coisa mais ou menos desse tipo. Aí, perdoe pela ignorância, mas tá lá na tela do computador, tá lá na geladeira. Minha esposa fazia o que com os versículos? Ela escrevia, até precisa voltar, porque a gente não tinha como escapar. E ela papia, você se deparava. Ela escrevia os versículos na folha e colocava no azulejo da pia. Então teve uma época que estava bastante, então a gente ficava lá e acabava igual máquina de escrever, sabe? Então essas coisas também é interessante. Coloque, veja isso, né? Mas a ideia, irmãos, ainda de encher o coração, quero ler algumas passagens de princípios bíblicos que deveriam ser lembrados, considerados como alvos de reflexões para as nossas vidas. O Salmo 40, no verso 8, Salmo 40, verso 8 diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Salmo 119, 11, nós temos: guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Nós temos também em Provérbios capítulo 7, versos 1 a 3, algo preciosíssimo. Aqui parece que eu estou ouvindo o pastor Alberto falar, que ele gosta muito. Filho meu, guarda as minhas palavras, conserva dentro de ti os meus mandamentos, guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos, ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Ou seja, irmãos, nós temos conselhos, nós temos princípios. Agora um para o Novo Testamento, que está lá em Colossenses capítulo 3, verso 16.
Colossenses capítulo 3, verso 16, diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Olha o princípio belo aqui, que sempre deveriam ser lembrados. Minhas irmãs, mães, querem um exemplo bíblico de mãe que gostava de guardar as coisas no coração? As coisas que ela ia vendo, olhando, acontecendo na sua frente, que ela ia aprendendo e ela guardava no seu coração. Tem mais exemplos, mas eu vou usar aqui Maria, o texto que nós lemos de Lucas 2:51. Ela guardava essas coisas em seu coração. Em suma, minhas irmãs, é fundamental que a mãe se encha da palavra de Deus. E ela se enchendo da palavra de Deus, ela vai começar a falar das coisas de Deus para os seus filhos desde a tenra idade, desde muito pequeno. Muitos lamentos e choros, irmãos, de mães não existiriam se tivessem obedecido a esse preceito de Deus. Inculcar nos filhos os princípios de Deus. O segundo que nós podemos ver, irmãos, é corrigir, e eu quero que você vá a sua Bíblia aí para Provérbios 29:17, Provérbios 29:17, que diz: castiga o teu filho e terás descanso, e dará delícias à tua alma. Olha que interessante, castiga o teu filho. No hebraico, essa palavra ela tem ideia tanto no sentido moral quanto no sentido físico. Então, castiga o teu filho, te dará descanso e dará delícias à tua alma. Não é uma ordem aqui, irmão, seca, mas fala da consequência. Se você der o castigo, se der a disciplina, você terá descanso e delícias à alma, para a alma. Então, ou seja, a criança disciplinada, irmãos, de modo adequado, ela trará alegria e descanso aos pais, em vez de uma ansiedade, de angústia, de medo, de sofrimento. Agora, olha o contrário, a consequência de não disciplinar. Está aí no mesmo capítulo, olha o verso, 2 versos antes, o verso 15, quando vai dizer que a vara é a repreensão, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e envergonha a sua mãe. Será que nós não vemos isso todo dia? Shopping, mercado, passeios em praça, a criança chorando e o pai e a mãe com vergonha, aquela coisa toda. Será que não tem algo tão que possa ser feito? Ou será que tem um arrependimento de não ter feito as coisas certas e agora passando por isso? Quantas vezes nós até sentimos vergonha, essa vergonha alheia, né? Então nós vemos isso todos os dias, irmãos, em locais públicos. Então aqui nesse texto nós temos algo que contradiz muitos especialistas, né? Que defendem uma democracia permissiva, né? Essa democracia permissiva, e a gente olha pelas escrituras, a vara se refere a essa punição corporal, né? Essa disciplina corporal. Já a disciplina traz a ideia dessa repreensão verbal. Isso parece que vai em desencontro aos especialistas. Então, essas duas formas, irmãos, de disciplina familiar, elas vão produzir sabedoria. E ao invés do que eles dizem, os especialistas, isso não inibem e nem deforma a personalidade da criança. De forma nenhuma. Se as mães que não disciplinam os filhos soubessem o mal que estão plantando e o bem que deixaram de colher,
olhavam com mais cuidado para essa temática. A disciplina, irmãos, minhas irmãs, deve ser rápida, mas também controlada. O texto de Provérbios 19, verso 18, diz que castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. Então, mais uma vez, a ideia do castigo corporal, se administrado com a brandura e num contexto de amor genuíno, não causará danos. Pelo contrário, trará benefícios. Então, entenda aqui, irmãos, que a disciplina está muito ligada à condição espiritual da criança, que muitos pais e mães crentes nem imaginam o tamanho dessa responsabilidade, o tamanho disso, que isso está muito ligado a essa condição espiritual. Provérbios 22, 15, diz que a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção afugentará dela. Malícia, teimosia são defeitos inerentes, pertencem, nascem com a criança. Mas por meio da educação e da disciplina da palavra de Deus, essa disciplina apropriada, é possível libertá-la dessa tendência maligna. Olha o texto de Provérbios 23, 13 e 14, quando ele diz: não retires a disciplina da criança, pois se fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Irmãos, deixar a criança seguir suas inclinações naturais, minhas irmãs, não é demonstração de amor. A Bíblia não aprova essa permissividade. Pelo contrário, ela ensina a necessidade da disciplina e vara. Promete que a criança, sendo disciplinada, aqui pela palavra dele, não morrerá. Isso parece que vai desencontro, né, a tudo aquilo que nós ouvimos, essas leis ou possíveis leis serem criadas, essas coisas tudo que se fala nessa questão de não poder usar vara, uma palmadinha. Parece que tudo isso vai em desencontro, né? Meus irmãos, essa é a palavra de Deus. Isso significa, irmãos, que a disciplina corporal, ela não matará a criança e que, na verdade, salvará a criança da morte violenta e da morte prematura. Então, quando observamos esse princípio, nós iremos livrar a alma da criança do inferno. Olha como isso é forte. Em suma, uma mãe que não disciplina o seu filho, como a Bíblia manda, está fracassando. É o que as Escrituras dizem. Então, inculcarás nos filhos os princípios de Deus, deve corrigir, e terceiro, não incitar a ira, como nós temos no texto de Efésios, capítulo 6, mais uma vez, lembrando aqui do pastor Alberto, está ali, vovô mais recente, né, mais uma neta dele nasceu, desejamos que Deus cuide da criança, da mãe, em todo esse momento aí, para que eles estejam sadios e o quanto antes em casa, protegidos, e que essa criança cresça no temor e obediência da palavra de Deus. Bom, mais uma vez, já fiz isso, mas parabéns, pastor Alberto, irmã auxiliadora, mais um neto, que Deus continue cuidando de vocês. E diz 6,4: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Incitar a ira, irmãos. Essa palavra, incitar, no grego, parogizo, tem a ideia de provocar, exasperar, zangar. Então, tem essa ideia aqui.
Então, o alerta aqui é muito claro sobre esse perigo do abuso da autoridade, né? Tipo, castigar ou surrar de modo exagerado, ter preferência entre os filhos, humilhar, ridicularizar, e aí segue outras coisas também. Mas a reação, irmãos, não são apenas, quando você faz isso, são apenas filhos irados, que podem chegar até a odiar os pais. Mas eles podem ir além disso. O próprio texto de Colossenses, capítulo 3, é algo fortíssimo no verso 21, quando ele diz que, pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. E essa palavra no grego, irmãos, tem a ideia de abatido, quebrado de espírito, deprimido. Quantos estragos psicológicos nos filhos vêm da desobediência a essa ordem? Temos desobedecido. Então, acaba levando-se para psicólogos, psiquiatras, mas na origem do problema há uma desobediência ao que Deus manda. E mais uma vez, irmãos, a Bíblia dá uma ordem e logo apresenta o meio de cumpri-la. Como? Criá-los dentro aqui de dois critérios. Quais são esses critérios? Na disciplina, uma disciplina aplicada com equilíbrio, com amor, ela vai encontrar excelente resposta por parte do filho, o filho vai entender isso. Embora no momento eu reclame, murmure, mas no fundo sabe que precisa daquilo. Quantos de nós já não conhecem pessoas que, por exemplo, conheço uma que na juventude ela tinha uma vida desregrada, inclusive com drogas, e ficava triste porque os pais não diziam nada, deixavam as coisas acontecerem, né? Então, na disciplina aplicada, ela vai encontrar boa resposta pelo filho. E na admoestação do Senhor, ou seja, nos ensinos, nas repreensões, aqui nos conselhos afinados com o que Deus quer para a vida. 4, respeitar. O texto de 1 Timóteo é um texto pastoral, ali para diácono, mas plenamente aplicável, irmãos. Podemos generalizar aqui para os pais também. Então, 1 Timóteo 3, 4 e 5 diz: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, essa é uma passagem interessantíssima também. Por exemplo, sobre disciplina, a ideia no grego, no original, é sujeição, é obediência, potagem, com todo o respeito, e aqui provavelmente o respeito dos pais para com os filhos. Então, olha o quanto isso é interessante também. Então, essa é uma ordem muito profunda do que não incitar, para não incitar a ira. Então, o pai ou mãe, ele pode não irritar o filho, talvez olhando por assim dizer, mas também não dar muita atenção a ele. Já o respeito, ele vai mostrar uma consideração a uma pessoa e aquele filho. E por último, irmãos, amar. O texto de Tito capítulo 2, verso 4. Tito 2,4 diz: a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos. Pastor, dizer que a mãe precisa amar o filho não é uma redundância? Se amar for no sentido meio romântico de exercer, sei lá, um amor materno, afeto materno, for olhar por esse lado, sim. Mas se formar no sentido bíblico, está longe, a eternidade de distância. E, além de tudo isso, é o contrário totalmente. Então, poucas mães nesse mundo sabem que o que é amor cristão, até deixam de lado a principal característica desse amor, né? Que é querer o bem dentro dos padrões
de Deus, e esse bem pode incluir, por exemplo, provações, disciplinas vindas de Deus, né? Negação da carne e do mundo. Tudo isso implica em sofrimento. E quantas mães querem privar os seus filhos? E a mãe sábia, ela amará o seu filho apoiando, dando força dentro do sofrimento, não tentando a qualquer custo livrá-lo. Até porque fazendo isso vai desagradar realmente a Deus. Por exemplo, aqui ilustrando aqui, um filho crente, ele está lá no seu emprego, trabalha direitinho e ele é muito fiel a Deus. E o seu patrão diz: olha, você vai ter que fazer isso e mentir. Não, eu não vou mentir. Então, se você não mentir, meu caro, você vai ser desempregado. Você vai ser demitido, quer dizer. E ele chega em casa preocupado com o seu trabalho e conversa com a sua mãe. E a sua mãe fala: meu filho, vai lá no trabalho, a culpa é dele. Uma mentira lá, você vai perder o trabalho por causa disso. Não fique assim não, se alegre. Vai lá, fala o que ele quer ouvir. Isso não é amor. Até porque estará afastando o seu filho da comunhão com Deus. Sabe a maior prova de amor que uma mãe pode dar e mostrar ao seu filho? É não apenas, meus irmãos, não apenas desejar, mas fazer tudo para que ele se enquadre. Tudo para que ele chegue ali, fique enquadrado com o texto de João 14, 21, que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então a mãe que ama seu filho fará tudo para que o seu filho ame a Deus. Ainda sobre esse amor responsável, e já para concluir também, muitas mães não disciplinam os filhos como a Bíblia manda, por pena, falta de coragem, protege e não fala para o pai que passa o dia, muitas vezes, a maioria das vezes, passa o tempo fora. Isso, minhas irmãs, é desamor. É desamor. A disciplina, como nós vimos no texto de Provérbios, vai salvar a alma do seu filho do inferno. Provérbios 13, 24 vai dizer: o que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo, o castiga. Mais uma vez, pastor Alberto. Deixar de castigar, irmãos, fisicamente a criança quando merecido, incentiva o pecado e contribui para a destruição da criança. A mãe e o pai que retém a vara, talvez imagine estar demonstrando amor, mas na verdade Deus afirma que essa é uma demonstração de ódio para com seu filho. Os pais que amam os seus filhos não fecham os olhos para as maldades praticadas por ele, mas os disciplinam imediatamente. Se as mães fizessem essas coisas que a Bíblia claramente ensina, a situação das famílias seria outra neste nosso país, neste nosso mundo. Mas como você não pode, pastor, mas eu não posso resolver o problema de todo mundo. Não consigo nem resolver o problema dos meus irmãos, da minha mãe que tem mais filho. Eu sei que você não pode resolver o problema de todo mundo, desses milhares de lares. Pelo menos garanta que no seu lar essas coisas serão cumpridas para a sua felicidade e especialmente para a glória de Deus. Que Deus os abençoe, irmãos. Fiquem firmes, fortes no Senhor e logo estaremos juntos para a glória de Deus Pai. Só lembrando, baixem o aplicativo, estejam conosco com o aplicativo. Os irmãos vão ver o quanto é precioso. Os irmãos que não faziam uso, começaram a fazer, estão conosco tratando temas. Temos estudado e temos conversado para fazer o máximo para que os irmãos também aprendam no diálogo
e que matem um pouco a saudade ali olhando ali. Se os irmãos tiverem com qualquer dúvida como baixar, o Rodrigo já tinha mandado um vídeo, tutorial está no grupo. Se você não conseguiu achar, fale que a gente consegue dar um jeito aqui e falar para você como funcionar. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.